Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago o seguinte problema. Eu quero saber qual é o valor de toda essa expressão aqui. Pausem o vídeo, tentem fazer e, em seguida, confiram a solução. Tudo bem? Então vamos lá. A gente quer saber quem é o valor de toda essa fração aqui. Como eu não sei qual é o valor, é costume a gente chamar de uma letra. Então eu vou começar chamando toda essa expressão aqui de uma letra chamada de x. Tudo bem? Então eu vou começar escrevendo aqui e dizer que isso daqui é igual a x, um valor desconhecido que a gente quer descobrir quem é. Tudo bem? Como a gente tem uma igualdade, se eu elevo os dois membros da igualdade ao quadrado, ainda permanece uma igualdade. Então, é isso que eu vou fazer. Quando eu elevo esse lado ao quadrado, e também elevo esse outro lado da igualdade ao quadrado. Tem x, fica x ao quadrado. Perceba que aqui a gente tem uma fração elevada ao quadrado. O que a gente pode fazer quando tem isso? Se eu tenho uma fração, digamos, a sobre b elevado ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que elevar a ao quadrado, ou seja, quem está no numerador, elevar ao quadrado, dividido por quem está no denominador, elevar ao quadrado. Então, é isso que a gente faz aqui. Então, a gente tem que vai ficar da seguinte forma. Vai ficar raiz de 7 menos 2 raiz de 10, toda essa parte elevada ao quadrado, dividido por raiz de 5 menos raiz de 2 elevado ao quadrado. Isso sendo igual a quem? A x ao quadrado. O que foi que a gente fez aqui? A gente escreveu toda essa parte aqui dessa forma, que a gente pode fazer. E agora, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, esse 2 daqui eu posso cancelar com a raiz, aí eu vou ficar com 7 menos 2 raiz de 10, dividido por, aqui eu tenho raiz de 5 menos raiz de 2 ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, então é raiz de 5 ao quadrado. Vai ficar 5. E depois eu vou pegar o 2, vou multiplicar com menos raiz de 2, vai ficar menos 2 raiz de 2, multiplicado com raiz de 5. Multiplicado com raiz de 5, então vai ficar vezes raiz de 5. Mais esse fator elevado ao quadrado. Então, fica raiz de 2 ao quadrado, fica 2. E isso daqui a gente tem que ele é igual a quem? Ele é igual a x ao quadrado. E agora o que a gente faz? Eu vou só fazer as operações aqui no denominador. Eu vou repetir o numerador, eu vou ter 7 menos 2 raiz de 10. Isso dividido por, aqui eu tenho 5 mais 2. 5 mais 2 dá 7. E eu fico com menos 2. Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 5. Então, como tenho duas raízes, estão sendo multiplicadas, eu preservo a raiz e multiplico os dois números que estão dentro da raiz. Fica 2 vezes 5, 10. Então, a gente chega aqui, a parte que está no denominador é 7 menos 2 raiz de 10. E isso é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Agora, perceba que tanto o numerador como o denominador são é o mesmo valor, certo? Ou seja, e quando eu divido um número por ele mesmo, que não são zeros, né? Esse número não é zero, vai dar quem? Vai dar 1. Então, toda essa divisão aqui dá o número 1. Então, a gente chega aqui o quê? Que x ao quadrado, ele tem que ser quem? Ele tem que ser 1. O que eu posso fazer? Eu vou passar a raiz dos dois lados, para eu saber quem é o valor de x, porque não é o que a gente quer saber, quem é o valor de x. Quando eu passo a raiz dos dois lados da igualdade, eu tenho que x ele é igual, agora eu vou ter o quê? Mais ou menos raiz de 1. E quem é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. Então, x é mais ou menos 1. Ou seja, x é igual a 1 ou x é igual a menos 1.
Então, chegamos nisso. E agora a gente tem que tentar descobrir uma forma de saber se o x ele é 1 ou se o x ele é menos 1. Para simplificar, eu vou reescrever aqui embaixo quem é o x. O x, lembrem, eu chamei de raiz de 7 menos 2, a raiz de 10, dividido por raiz de 5 menos a raiz de 2. O que acontece? Eu só quero saber se o x ele é 1 ou se o x ele é menos 1. Então, basta eu olhar para os sinais aqui. Se o sinal do numerador é positivo, se o que está no numerador é positivo e o que está no denominador também é positivo, então essa divisão aqui vai ser um número positivo. E como o x só pode ser 1 ou menos 1, então ele vai ser o número 1, se no caso os dois forem positivos. Agora perceba que no denominador, ele é fácil saber que é positivo. Por quê? Porque a raiz de 5 ela é maior que a raiz de 2. E isso aqui, conclusão, raiz de 5 menos a raiz de 2 é maior que zero. Portanto, quem está no denominador, já sei que é positivo. Basta só verificar se o numerador ele é positivo ou negativo. Se o numerador for positivo, x é 1. Se o numerador for negativo, x é menos 1. Agora, vamos lá. Para eu saber se ele é positivo, basta eu saber se o que está dentro dessa raiz é positivo. Então, eu quero saber o seguinte, 7 menos 2 raiz de 10. Quem é 7 menos 2 raiz de 10? Eu posso escrever da seguinte forma. 7 é a mesma coisa que raiz de 49. Por quê? Porque a raiz de 49 é 7. Isso aqui menos... O que eu posso fazer? Eu posso botar o 2 para dentro da raiz. Quando eu coloco o 2 para dentro da raiz, o 2 fica ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 10. Vezes 10. E isso é quem? Eu vou ter raiz de 49 menos raiz de qual número? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 10 dá 40. Então, eu tenho raiz de 49 menos a raiz de 40. E isso me diz que isso é maior que zero. Ou seja, todo esse número aqui, ele é maior que zero. Então, esse número que está no numerador é positivo e o que está no denominador é positivo. Conclusão, x ele tem que ser 1 e não menos 1. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito. Até o próximo vídeo, pessoal, e forte abraço a todos.